Em julho, o projeto Recordar Infâncias vai abordar a obra de Walter Benjamin. A convidada especial é Carolina Parreiras. Carolina é antropóloga e ela vai trazer um olhar sobre a produção de Walter Benjamin voltada para as crianças, para a infância. No início do século XX, quando ele morava em Berlim, este é um dos livros, Rua de Mão Única, Infância Berlinense, de 1900, né? Aqui são vários textos curtos, crônicas, tradução de João Barrento, da editora Autêntica, e eu queria ler um trecho pequenininho que é A Meia. O primeiro armário que eu consegui abrir quando queria era a cômoda. Bastava um pequeno esticão do puxador e ela abria-se e vinha ao meu encontro. Debaixo das camisas, das calças, dos coletes aí guardados, encontrava-se aquilo que fazia da cômoda uma aventura. Tinha de abrir caminho até seu canto mais escondido, para encontrar um montinho das minhas meias, enroladas e viradas à maneira tradicional. Cada par parecia uma pequena bolsa. Nada me dava mais prazer do que enfiar a mão por elas adentro, o mais fundo possível. Não o fazia para lhe sentir calor. O que me atraía para aquelas profundezas era antes o que eu trazia comigo, na mão que descia ao seu interior enrolado. Depois de a ter agarrado com a mão fechada e ter confirmado a minha posse daquela de lã macia, começava a segunda parte do jogo, que trazia consigo a revelação. Agora, tentava tirar para fora da bolsa de lã o que trazia comigo. Puxava, até que qualquer coisa de perturbador acontecia. Eu tinha retirado o que trazia comigo, mas a bolsa onde isso estava já não existia. Nunca me cansei de pôr à prova esse exercício. Ele ensinou-me que a forma e o conteúdo, o invólucro e o que ele envolve são uma e a mesma coisa. E levou-me a extrair da literatura a verdade, com tanto cuidado quanto a mão da criança ia buscar a meia dentro da sua bolsa. É muito delicado, muito peculiar como que ele vai falar desse colocar a mão lá dentro da meia, aquilo que trazia, né? Aquilo de escavar de lá no fundo e de ver o que trazia comigo e associar isso à criação literária, né? Benjamin foi um dos grandes pensadores do século XX, um grande filósofo e um grande estudioso da infância, do brinquedo, da literatura para a infância. Dentre sua grande obra, ele deixou vários textos em que ele vai pensar esses modos de comunicação com a criança, né? Como é o brinquedo, como é o livro, como é a literatura. E este livro, A Hora das Crianças, Narrativas Radiofônicas de Walter Benjamin, traz os programas de rádio que ele desenvolveu em Berlim, direcionado às crianças, de 1927 a 1932. Ele vai falar das ruas de Berlim, das coisas que aconteciam do ponto de vista cultural, social, político, econômico, porque você pode se perguntar, você vai fazer um programa de rádio para crianças e vai falar do quê? Você vai falar da vida, você vai falar daquilo que está pulsando, que está acontecendo. E é isso que Benjamin nos mostra, né? E que a Carolina Parreiras vem dialogar comigo nesse Recordar Infâncias, que é um projeto já desenvolvido há mais de 2 anos, no Instituto Estação das Letras, e agora em julho será dia 15, às 18 horas, pela plataforma Zoom. E eu queria deixar um gostinho desse aqui, que é um livro traduzido pelo Aldo Medeiros, essas narrativas radiofônicas do Benjamin, né? Um livro da editora Nau, bem recente também, de 2020,
e deixar esse gostinho para vocês de como que é que ele dialogava, né, com as crianças. Se a gente pensar que hoje essas rádios estão voltando, né, essa forma de comunicação assim gravada para depois se escutar, então acho que pensar a obra de Benjamin é pensar também o que a gente pode hoje fazer pelas infâncias, né? Como que a gente se transmite, como que a gente pode se comunicar com as crianças. Um menino nas ruas de Berlim. Eu acredito que se vocês pensarem um pouco, irão se lembrar de alguma vez já terem visto aqueles armários com as portas decoradas com paisagens, retratos, flores, frutas ou coisas semelhantes gravadas na madeira. Este trabalho é chamado de marchetaria. Pois bem, hoje quero apresentar a vocês estas imagens e cenas, mas não gravadas em madeira, e sim servindo-me das palavras. Vou lhes contar sobre a infância de um garoto de Berlim, que foi criança há mais ou menos 120 anos atrás, sobre como ele via Berlim, que tipo de brincadeiras e travessuras havia naquela época. Mas no meio disso tudo, irei acrescentando e contando coisas que nada tem a ver com o nosso tema, mas que se destacam na história da infância de Ludwig Restaub, de forma tão vivaz e tomara colorida como a marchetaria gravada sobre a madeira. E aí ele vai prosseguir para falar disso e sempre brindando o leitor, né, este ouvinte, com o elemento lúdico, com o valor da memória, com o valor da palavra e com esse diálogo que é tecido, né, entre texto, contexto, sonho, fantasia. Este é Walter Benjamin, de A Hora das Crianças e de Rua de Mão Única, Infância Berlinense, um grande pensador do século XX.